A derrota da seleção brasileira para o Marrocos aumenta a pressão sobre a CBF para a escolha de um novo treinador. E o nome de Fernando Diniz continua em alta, principalmente na imprensa brasileira. Vamos falar também sobre o volante André, que não entrou em campo pela seleção, viajou, se desgastou e agora retorna para o Fluminense. E ainda sobre o zagueiro, que passou pelas categorias de base do Fluminense e que já está valendo mais de 300 milhões de reais. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco na cabeça. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua amizade, agradeço demais a sua audiência aqui no nosso canal, o canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo e neste vídeo quero começar mandando um abraço especial para o Hermenegildo Carvalho, de Rondônia, que colaborou com o nosso canal. Muito obrigado, Hermenegildo. Você também pode colaborar com o nosso canal, nossa chave Pix está aqui embaixo. Você pode ter certeza que você vai me ajudar demais da conta, pessoal. Qualquer valor já será uma grande contribuição. Obrigado, então, pela sua presença e obrigado mais uma vez, Hermenegildo. Um grande abraço para todos os tricolores do estado de Rondônia. Pessoal, queria pedir para você também que não é inscrito para fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. Você que é torcedor do Fluminense, que acompanha os nossos vídeos, não é inscrito ainda, não se esqueça, fluminensismo gera fluminensismo. Vamos colaborar com quem é fluminense, com quem divulga as notícias do Fluminense. Vamos falar então sobre o Fla-Flu, começando esse vídeo, parar de enrolação, que o pessoal não gosta de enrolação. Vamos falar então de Fla-Flu, porque seguem as vendas de ingresso, ou segue a venda de ingresso para o Fla-Flu do próximo sábado, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca, partida marcada para 8h30 da noite no Maracanã, dia 1º de abril, véspera do meu aniversário. Tomara que eu seja presenteado aí com uma bela vitória sobre o Flamengo nesse primeiro jogo. Já amanhecer no dia do aniversário, com um presentão desse seria realmente fantástico. Ano passado eu ganhei o título logo de presente. A final do ano passado foi exatamente no dia do meu aniversário. Então, vamos ver se o Fluminense consegue me dar mais esse presente aí com uma vitória sobre o Flamengo no primeiro jogo. Mas a venda de ingressos, ela prossegue. Queria mostrar o mapa do Maracanã aí, ó. Essa parte cinza que vocês estão vendo é a parte dos ingressos que já foram comercializados. Os outros setores são os setores que ainda têm ingressos disponíveis. Ainda tem muito ingresso disponível para a torcida do Fluminense, setor sul do Maracanã, à direita aí do seu vídeo. Então, o torcedor tem que chegar junto, tem que comprar seu ingresso. Há ingressos disponíveis também para os setores mistos do Maracanã. E eu vou deixar aqui no link, aliás, na descrição desse vídeo, o link para você que quer comprar ingresso, quer ir ao jogo, não sabe como comprar. Então, o link para você ter acesso a essas informações está na descrição desse vídeo. Vai lá, dá um confere, compre seu ingresso, vá ao Maracanã apoiar o Fluminense nesse primeiro jogo da decisão contra o Flamengo. Pessoal, e a seleção brasileira, hein? André foi para o Marrocos, ficou uma semana sem treinar no Fluminense e viajou para o Marrocos para representar a seleção brasileira, mas não entrou em campo. Até aí, o fato do André não entrar em campo é uma opção do treinador, A gente não tem como contestar. Cada treinador trabalha de uma forma. O que eu questiono a partir do momento que o técnico interino da seleção, o Ramon, não tinha interesse de utilizar o André, já que ele colocou como titular um atleta que nunca jogou uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro, Ele poderia ter colocado o André, que é muito melhor. O André, nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro, da Série A, não é Série B não, gente, da Série A, o André foi eleito o melhor jogador da sua posição no futebol brasileiro. Mas o Ramon Menezes optou por escalar como titular um atleta que nunca jogou uma partida de Libertadores, nunca jogou uma partida de Série A do Campeonato Brasileiro, E deixou o André no banco. A opção do treinador, ela é sagrada, porque é ele que escolhe, ele que comanda. Ok, a minha opinião é uma, a dele é outra, Quem sou eu? Eu não tenho a menor pretensão de saber entender mais de futebol do que o Ramon, é só a minha opinião.
A questão aqui é que a gente está falando de um jogador que pertence a um clube que vai jogar uma final de campeonato estadual no próximo final de semana. Muitos vão dizer, ainda bem que o André não jogou, porque aí ele não se desgasta pro Fla-Flu. Gente, o André já sofreu um desgaste. Ele sofreu um desgaste de ter que viajar para um país distante, em outro continente, ter que retornar depois para o Brasil. O André já teve a questão da mudança de foco. Ele passou uma semana pensando em seleção brasileira. Ele não está pensando na final de domingo, de sábado, perdão. Ele não está pensando na final do próximo sábado. Ele pensou esses últimos dias apenas na seleção. Enquanto os outros jogadores estavam focados, treinando, preocupados com a decisão, o André estava lá no Marrocos com a seleção, achando que ia entrar em campo. E não teve nenhuma oportunidade. Então, já houve um desgaste. O Fluminense, o André já perdeu, ele perdeu uma semana. Não de treino. Treinar ele treinou, embora ele tenha, como eu disse, viajado, né? Tem toda essa questão desse desgaste de uma viagem longa. Uma viagem de avião não é uma viagem confortável, né? A gente não tá falando, a não ser que eles viajassem de primeira classe, que não é o caso. Então, assim, na minha visão, há um desgaste, houve um desgaste, mesmo que não seja, né, nada extrapole o normal, mas houve um desgaste. E para mim o pior de tudo é que o André passou uma semana pensando em outra coisa. E não era na final do Campeonato Carioca. Pra quê? Pra nada. Pra não jogar, pra não entrar em campo. Então, e sem contar a quantidade de tricolores, né? Aí já não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vou comentar, a quantidade de tricolores que perderam tempo vendo que ele jogou horroroso da seleção. Eu fui um que perdi o meu tempo vendo que ele jogou horroroso da seleção. Eu vou te ser bem sincero, eu acompanho Copa do Mundo ultimamente. Esse jogo da seleção eu não tenho assistido. Mas isso já é muito tempo, gente. Já tem, desde o que fizeram com o Fred na Copa de 2014, né, do que a imprensa fez, do que a torcida dos outros clubes, né, fez também com o Fred, crucificando o Fred, que não foi o culpado pelo vexame da Copa de 2014, eu perdi, assim, completamente a vontade de ver jogo da seleção brasileira. Não vejo, raramente eu vejo. Eu vejo jogo do Fluminense. Meu negócio eu torço pro Fluminense. Então, assim, pra mim, na minha opinião, convocar o André às vésperas de uma final de Campeonato Carioca pra não jogar, eu acho um desrespeito com o jogador e com o clube. É minha opinião, pronto, falei. Se você não concorda também, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, porque cada um tem uma opinião e ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Mas essa é a minha visão, tá certo? Antes da gente continuar falando mais um pouco aqui sobre seleção e sobre o Fluminense também, vamos falar sobre o técnico Fernando Diniz. Queria falar sobre o Roger Ibanez, zagueiro que saiu do Fluminense em 2019, jogador que chegou ao Fluminense em 2017. Ele veio comprado do PRS do Rio Grande do Sul por R$600 mil. O Fluminense comprou ele em 2018, ele chegou em 2017. E o Roger Ibanez foi vendido em 2019 pelo Fluminense pelo valor de 4 milhões de euros para a Atalanta, da Itália, 17 milhões de reais. Ou seja, o Fluminense teve um grande lucro aí com a venda do Ibanez, né? Comprou por 70% do Ibanez por 600 mil, vendeu em 2019 por 17 milhões de reais. Jogador que mostrou altíssimo nível técnico nessa partida do Brasil contra o Marrocos. Estou para te dizer que foi o melhor jogador da seleção brasileira em campo, o Roger Ibanez, que hoje atua na Roma. Ele foi comprado pela Roma um ano depois de ter sido vendido para a Atalanta por 45 milhões de reais. E hoje, de acordo com o Observatório do Futebol, o passe do Roger Ibanez, gente, pode valer até 60 milhões de euros, mais de 330 milhões de reais. Grande jogador, vai ser um grande titular da seleção brasileira nas próximas Copas do Mundo, é o que eu acredito. Pessoal, vamos de recadinho agora, vamos das mensagens, né, os comentários
da galera aqui no nosso canal. Você também pode deixar o seu comentário, me dizer a cidade de onde você está nos acompanhando. Então, olha aqui, mensagem do pastor Cláudio Peçanha. Ele diz o seguinte: com esse elenco super competitivo no sistema dinizista, temos tudo para ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Saudações tricolores ao Ligados no Flu e geral. Valeu, Cláudio Peçanha, pastor Cláudio Peçanha, grande abraço. Mensagem também do Joabson Ribeiro. John Arias e Cano é a melhor dupla do Brasil e com muita sobra. Valeu, Joabson. A Jurema Maria, eu moro em Mercês, Minas Gerais, sou tricolor. Saudações tricolores. Jurema, eu tive um grande amigo tricolor, infelizmente ele não está mais entre nós. Meu amigo Zé Guerra, tricolor que nem eu, já foi a vários jogos do Fluminense comigo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, assistiu Libertadores também, fomos ao Maracanã, fomos ao Engenhão, fomos ao Estádio Municipal de Juiz de Fora, ver jogo do Fluminense, enfim, o Zé Guerra deixou saudade, ele era de Mercês, na Zona da Mata de Minas Gerais, ali pertinho de Rio Pomba, perto de Ubá. Um abraço então para Jurema e para todos os tricolores da cidade de Mercês. E quem deixou o recado também foi o Rodrigo Castro. Ele disse: eu estou muito feliz pelo momento do Fluminense e a contratação do Marcelo, que é um jogador a nível mundial. Um grande abraço para o meu xará, o Rodrigo Castro. Pessoal, vamos falar agora sobre então o Fernando Diniz, porque essa derrota da seleção brasileira para o Marrocos aumentou a pressão sobre a CBF para a contratação de um novo técnico. E o nome do Fernando Diniz, a cada semana, ganha mais força por parte da imprensa brasileira. Quando surgiu a primeira vez que o nome do Diniz foi citado, no ano passado ainda, pelo jornal Marca, inclusive, da Espanha, que o Diniz era um nome cotado para assumir a seleção, isso foi tratado como chacota por parte da imprensa brasileira. Muitos disseram: o Diniz não tem condições, o Diniz nunca ganhou nada. Hoje, a gente vê vários jornalistas aí dando o braço a torcer e dizendo que o Diniz tem que ser técnico da seleção. Eu não quero o Diniz como técnico da seleção, quero deixar bem claro, já disse agora há pouco aqui, torço para o Fluminense. Eu quero que o Diniz permaneça no Fluminense. Seleção, sai pra lá. Sai pra lá. CBF, mira pra outro lado. Erra o Fluminense, CBF. Esquece esse negócio de Diniz na seleção. Esquece isso, tá? Esquece isso. O Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, continua aí, procurando o Carlo Ancelotti do Real Madrid, insiste com ele, vai insistir com quem tá sem clube, igual o Dorival Júnior, vai procurar outro técnico. Esquece o Fluminense, esquece o Diniz, tá? Vou ler aqui agora o que o Edinaldo Rodrigues disse em entrevista para Bandeirantes sobre o futuro técnico da seleção. A CBF está olhando nomes, tem trabalhado nisso, respeita o trabalho dos treinadores citados, e aí, ou seja, são vários treinadores citados, né? Com certeza, muitos desses treinadores citados comungam com a nossa vontade. Por questões éticas, vamos respeitar contratos, o clube que o eventual treinador esteja. Assim a gente não pula escadas. Estamos olhando para os dois lados. A CBF não tem nenhuma distinção com relação à nacionalidade, que o treinador tenha que ser brasileiro ou estrangeiro. A CBF quer um treinador que encare o espírito do futebol brasileiro, que esteja convicto de uma renovação, que dê oportunidade aos jovens atletas que surgem no nosso futebol. Palavras do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Então, assim, ele não exclui ninguém, não cita ninguém, mas diz, pelo que dá a entender aqui, que os nomes que ele deseja têm contrato em vigor com os seus clubes, e eu espero sinceramente que o Diniz não seja uma opção. Não seja uma opção, porque eu já disse isso aqui várias vezes, o Fluminense não tem plano B para uma eventual saída do Fernando Diniz. Não existe plano B para uma eventual saída do Fernando Diniz. Muitos vão dizer: mas o Diniz, ele tem uma multa no contrato dele, o novo contrato dele, né? Realmente, o Fluminense foi lá e estipulou uma multa em caso de proposta da CBF para ele comandar a seleção brasileira. Porém, gente, se a CBF estiver disposta a pagar esta multa e for desejo do Fernando Diniz trocar o Fluminense pela seleção, tem nada que o Fluminense possa fazer. Pagou a multa, o Diniz está disposto a sair?
Tem nada que a gente possa fazer. Então, é torcer para que a CBF acerte logo com outro treinador, escolha logo um estrangeiro aí, contrata o Jorge Jesus, o Carlo Ancelotti, contrata quem quiser. Só esquece do Fluminense, CBF. Esquece. Fluminense, esquece o Diniz. Beleza? Papo é esse, gente. Um abraço, até a próxima.